Direito previdenciário. Benefícios e serviços do Regime Geral de Previdência Social. Existem 10 benefícios que estão disponíveis para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, sendo 8 para os segurados e 2 para os dependentes. Os benefícios para os segurados são: 4 aposentadorias: aposentadoria programada, aposentadoria incapacidade permanente, aposentadoria idade do trabalhador rural e aposentadoria especial. 2 auxílios: auxílio acidente e auxílio incapacidade temporária. 2 salários: salário família e salário maternidade. Já os benefícios para os dependentes são apenas 2: um auxílio reclusão e uma pensão por morte. Falando em serviços prestados pelo Regime Geral de Previdência Social, existem apenas 2 que são prestados tanto para os segurados quanto para os dependentes. Trata-se da habilitação e reabilitação profissional. Os requisitos a serem observados para a aquisição de benefícios ou serviços são: 1. Verificar a qualidade de segurado ou de dependente. 2. Verificar a carência. E 3. Verificar a possibilidade de acumulação do benefício. A aposentadoria programada cobre todos os segurados do Regime Geral de Previdência Social. O requisito para a concessão da aposentadoria programada é a idade mais tempo mínimo de contribuição, sendo para homens 65 anos de idade mais 20 anos de contribuição, e para mulheres 62 anos de idade mais 15 anos de contribuição. Mas atenção! Para os professores a idade tem uma redução de 5 anos e o tempo de contribuição um aumento de 5 anos. Logo, para professor a idade é de 60 anos. Para professor a idade é de 57 anos. Tanto professor quanto professora o tempo de contribuição é de 25 anos, e somente no magistério do ensino infantil, fundamental e médio. Não abrange o ensino superior. O requisito tem que ser idade mais tempo de contribuição, apenas idade ou apenas tempo de contribuição, não atinge o requisito. A carência para concessão da aposentadoria programada é de 180 contribuições, 15 anos, contínuas ou intermitentes. O início da aposentadoria programada será: para segurados empregados, na data do desligamento quando o requerimento é feito até 90 dias, ou na data do requerimento, se este for feito após 90 dias. Para todos os outros segurados, sempre a data do requerimento. O cálculo da aposentadoria programada é diferente dependendo do sexo do segurado. Para homem com 40 anos, será de 100% do salário de benefício. Para homem com até 20 anos, será de 60% mais 2%, ou pontos percentuais, para cada ano que ultrapasse os 20 já contribuídos, do salário de benefício. Para mulher com 35 anos, será de 100% do salário de benefício. Para mulher com até 15 anos, será de 60% mais 2%, ou pontos percentuais, para cada ano que ultrapasse os 15 já contribuídos, do salário de benefício. Vedações de acumulação da aposentadoria programada. Aposentadoria programada mais qualquer outra aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social é proibido. Mas a aposentadoria programada com aposentadoria do regime próprio de previdência social é permitido. Aposentadoria programada mais auxílio incapacidade temporária é proibido. Aposentadoria programada mais abono de permanência é proibido. Aposentadoria programada mais auxílio acidente é proibido. A aposentadoria por idade do trabalhador rural não cobre todos os segurados do Regime Geral de Previdência Social. Atenção, apesar de trazer o termo rural, não é destinada apenas ao segurado especial. Abrange o empregado, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o garimpeiro em regime de economia familiar e o segurado especial, desde que todos exerçam atividade rural. O requisito para a concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural é idade mais carência, sendo para homens 60 anos de idade mais 180 contribuições, e para mulheres 55 anos de idade mais 180 contribuições. O requisito tem que ser idade mais carência, apenas idade ou apenas carência, não atinge o requisito. A carência para concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural é de 180 contribuições mensais 15 anos. O início da aposentadoria por idade do trabalhador rural será:
Para segurados empregados, na data do desligamento quando o requerimento é feito até 90 dias, ou na data do requerimento, se este for feito após 90 dias. Para os demais segurados, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o garimpeiro em regime de economia familiar e o segurado especial, sempre a data do requerimento. O cálculo da aposentadoria por idade do trabalhador rural é diferente dependendo da classe do segurado. Para o segurado especial será de um salário mínimo. Para os demais segurados, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o garimpeiro em regime de economia familiar e o segurado especial, será de 70% mais 1%, ou pontos percentuais para cada ano que ultrapasse os 15 já contribuídos do salário de benefício. Atenção para o segurado especial que contribui facultativamente, aplica-se o cálculo dos 70% mais 1%. Vedações de acumulação da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Aposentadoria por idade do trabalhador rural mais qualquer outra aposentadoria do regime geral de previdência social é proibido, mas a aposentadoria por idade do trabalhador rural com aposentadoria do regime próprio de previdência social é permitido. Aposentadoria por idade do trabalhador rural mais auxílio incapacidade temporária é proibido. Aposentadoria por idade do trabalhador rural mais abono de permanência é proibido. Aposentadoria por idade do trabalhador rural mais auxílio acidente é proibido. Aposentadoria por incapacidade permanente cobre todos os segurados do regime geral de previdência social. O requisito para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é incapacidade total e permanente para atividade laborativa, gerada por doença ou acidente. A carência para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é de 12 contribuições mensais, 1 ano. Mas atenção! Para as doenças profissionais do trabalho, as listadas e para acidente de qualquer natureza, não há carência, a carência será zero. O início da aposentadoria por incapacidade permanente será, para segurado empregado, no 16º dia quando o requerimento é feito até 30 dias após a incapacidade, ou na data do requerimento, se este for feito após 30 dias da incapacidade. Para todos os outros segurados, na data da incapacidade quando o requerimento é feito até 30 dias após a incapacidade, ou na data do requerimento, se este for feito após 30 dias da incapacidade. O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é diferente dependendo da origem da incapacidade. Origem comum, doenças comuns, será de 60% mais 2%, ou pontos percentuais, para cada ano que ultrapasse 15 anos mulheres e 20 anos homens. Origem acidentária, acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho, será 100% do salário de benefício. Observação: para os segurados que comprovarem necessidade de terceiros para cuidados pessoais, farão jus a um acréscimo de 25%. Esse acréscimo somente é possível na aposentadoria por incapacidade permanente. Vedações de acumulação da aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente mais qualquer outra aposentadoria do regime geral de previdência social é proibido, mas aposentadoria por incapacidade permanente com aposentadoria do regime próprio de previdência social é permitido. Aposentadoria por incapacidade permanente mais auxílio incapacidade temporária é proibido. Aposentadoria por incapacidade permanente mais abono de permanência é proibido. Aposentadoria por incapacidade permanente mais auxílio acidente é proibido. Os já aposentados podem ser convocados pelo INSS a qualquer tempo, sob pena de suspensão benefício, caso não compareça, para realizar exame médico obrigatório e ou reabilitação obrigatória a cargo do INSS, exceto para procedimento cirúrgico ou transfusão de sangue. Nesses casos não serão obrigados. Mas há uma exceção: isentos de exame médico e reabilitação. Os maiores de 60 anos de idade ou com mais de 55 anos de idade junto a 15 anos recebendo o benefício ou portador da AIDS. Caso haja recuperação da incapacidade, devem ser observados alguns fatores.
Recuperação total até 5 anos, para empregados que retorna para a empresa cessa o benefício de imediato. Os demais segurados recebem em tantos meses quantos forem os anos já recebidos. Se recebeu o benefício durante 3 anos, recebe mais 3 meses antes de cessar. Já para a recuperação total após 5 anos ou recuperação parcial, cessa o benefício de forma gradativa, recebem por 18 meses, 1 ano e meio da seguinte forma. Primeiros 6 meses recebe o benefício no valor de 100%. Segundos 6 meses recebe o benefício no valor reduzido de 50%. Últimos 6 meses recebe o benefício no valor reduzido de 75%. A aposentadoria especial não cobre todos os segurados do regime geral de previdência social. Abrange o trabalhador avulso, o empregado e o contribuinte individual, desde que estejam expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional e não intermitente. Observação: adicional de insalubridade, por si só, não gera benefício de aposentadoria especial. E também é vedado a caracterização por categoria profissional ou ocupacional do segurado. O requisito para a concessão da aposentadoria especial é a idade mais tempo de contribuição na atividade especial, sendo, tanto para homens como para mulheres, 55 anos de idade mais 15 anos de contribuição na atividade especial, ou 58 anos de idade mais 20 anos de contribuição na atividade especial, ou 60 anos de idade mais 25 anos de contribuição na atividade especial. O requisito tem que ser idade mais tempo de contribuição, apenas idade ou apenas tempo de contribuição, não atinge o requisito. A carência para a concessão da aposentadoria especial é de acordo com o tempo de exposição a agentes nocivos. 15 anos grau grave, 20 anos grau médio, 25 anos grau leve. O início da aposentadoria especial será, para segurados empregados, na data do desligamento quando o requerimento é feito até 90 dias, ou na data do requerimento, se este for feito após 90 dias. Para os demais segurados, o trabalhador avulso e o contribuinte individual, sempre a data do requerimento. O cálculo da aposentadoria programada é diferente dependendo do sexo do segurado. Para homem, será de 60% mais 2%, ou pontos percentuais, para cada ano que ultrapasse os 20 já contribuídos, do salário de benefício. Para mulher, será de 60% mais 2%, ou pontos percentuais, para cada ano que ultrapasse os 15 já contribuídos, do salário de benefício. Vedações de acumulação da aposentadoria especial. Aposentadoria especial mais qualquer outra aposentadoria do regime geral de previdência social é proibido, mas aposentadoria especial com aposentadoria do regime próprio de previdência social é permitido. Aposentadoria especial mais auxílio incapacidade temporária é proibido. Aposentadoria especial mais abono de permanência é proibido. Aposentadoria especial mais auxílio acidente é proibido. Atenção! PPP, o perfil profissiográfico previdenciário é emitido pela empresa e serve de comprovante à exposição a agentes nocivos à saúde. É vedado o aposentado especial voltar a exercer outra atividade especial, mas pode voltar a exercer atividades que não haja exposição a agentes nocivos à saúde. Caso haja retorno à atividade especial, o beneficiário receberá notificação de suspensão do benefício, que deve comprovar seu afastamento da atividade em 60 dias. As medidas de controle a agentes nocivos, adotadas pelas empresas. Se eliminar ou neutralizar a exposição, pode afastar o direito ao benefício de aposentadoria especial. Uma aposentadoria que a doutrina considera um tipo de aposentadoria especial é a aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente. Cobre todos os segurados do regime geral de previdência social, desde que sejam deficientes, entendendo-se deficiência como impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou intelectual. O requisito para a concessão da aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente é a idade ou tempo de contribuição. Aqui o segurado pode optar por idade ou tempo de contribuição. Se optar por tempo de contribuição,
Grau leve, homem 33 anos e mulheres 28 anos de contribuição. Grau médio, homem 29 anos e mulheres 24 anos de contribuição. Grau grava, homem 25 anos e mulheres 20 anos de contribuição. Se optar por idade: homem 60 anos de idade, mulher 58 anos de idade. A carência para concessão da aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente é de 180 contribuições mensais 15 anos. O cálculo da aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente é diferente dependendo da escolha do segurado, idade ou tempo de contribuição. Se optou por tempo de contribuição, será de 100% do salário de benefício. Se optou por idade, será de 70% mais 1%, ou pontos percentuais para cada ano contribuído, com um limite de 30%. Atenção! A avaliação biopsicossocial é que avalia a data, o grau e a variação do grau da deficiência, e será feita por equipe multiprofissional. É aceitável a conversão do tempo de contribuição comum em tempo de contribuição como deficiente. Vedações de acumulação da aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente. Aposentadoria programada mais qualquer outra aposentadoria do regime geral de previdência social é proibido, mas aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente com aposentadoria do regime próprio de previdência social é permitido. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente mais auxílio incapacidade temporária é proibido. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente mais abono de permanência é proibido. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição do deficiente mais auxílio acidente é proibido. O auxílio incapacidade temporária cobre todos os segurados do regime geral de previdência social, desde que incapacitado para o trabalho habitual, por mais de 15 dias consecutivos. O requisito para a concessão da auxílio incapacidade temporária e incapacidade total e temporária para atividade laborativa, gerada por doença ou acidente, por mais de 15 dias. A carência para a concessão do auxílio incapacidade temporária é de 12 contribuições mensais, 1 ano. Mas atenção! Para as doenças profissionais do trabalho, as listadas e para acidente de qualquer natureza, não há carência, a carência será zero. O início do auxílio incapacidade temporária será para segurado empregado, no 16º dia quando o requerimento é feito até 30 dias após a incapacidade, ou na data do requerimento, se este for feito após 30 dias da incapacidade. Para todos os outros segurados, na data da incapacidade quando o requerimento é feito até 30 dias após a incapacidade, ou na data do requerimento, se este for feito após 30 dias da incapacidade. O cálculo do auxílio incapacidade temporária sempre será de 91% do salário de benefício. A perícia médica federal, e regra, é feita por prazo estabelecido pelo INSS, caso contrário terá prazo de 120 dias, mas o segurado poderá requerer prorrogação desse prazo. A reabilitação é obrigatória para todos. Na aposentadoria por incapacidade permanente há exceções quanto à reabilitação, mas no auxílio incapacidade temporária não há exceção, a reabilitação é obrigatória para todos. Atenção! Segurado quando preso. Em regime fechado, suspende o benefício por 60 dias até saber se o segurado continua preso, cessa benefício se solto ou regime aberto. Semiaberto recebe o benefício com retroativo. Segurados, empregado e empregado doméstico enquanto receberem esse benefício serão considerados licenciados. Pagamento. Até o 15º dia a empresa é que paga, se houver novo afastamento inferior a 60 dias do último, a empresa fica isenta. Novo afastamento dentro de 15 dias a empresa paga proporcional. Afastamento a partir do 16º dia o INSS é que paga. Atenção! É obrigatório receber auxílio incapacidade temporária antes da aposentadoria por incapacidade permanente. Vedações de acumulação do auxílio incapacidade temporária. Auxílio incapacidade temporária é vedado acumular com aposentadorias. Auxílio incapacidade temporária é vedado acumular com salário maternidade. O auxílio acidente de trabalho não cobre todos os segurados do regime geral de previdência social.
Abrange o trabalhador avulso, o empregado, o segurado especial e o empregado doméstico. Estão excluídos do auxílio acidente, contribuinte individual e facultativo. Observação: apenas o empregado terá estabilidade de 12 meses após voltar ao trabalho. O requisito para a concessão do auxílio acidente de trabalho é a redução da capacidade laborativa relacionada ao trabalho. O segurado não fica impossibilitado, e sim continua trabalhando, só que com sequelas. A carência para a concessão do auxílio acidente de trabalho é zero. O início do auxílio acidente de trabalho. Após cessar o benefício de auxílio incapacidade temporária, o cálculo do auxílio acidente de trabalho sempre será de 50% do salário de benefício, e tem natureza indenizatória. Observação: não se enquadram como doença do trabalho, doenças degenerativas, doenças etárias, doenças endêmicas e doenças não incapacitantes. O CAT, comunicação de acidente do trabalho, é feita pela empresa ou equiparado e enviada ao INSS, observando as seguintes situações: acidente com morte do segurado, envio do CAT imediatamente. Acidente sem morte do segurado, envio do CAT no primeiro dia útil seguinte ao acidente. Atenção! Perícia, reabilitação e tratamento é obrigatório, sem exceção para os auxílios. Para aposentadoria e incapacidade permanente é que há exceção. Vedações de acumulação do auxílio acidente de trabalho. Auxílio acidente de trabalho só é vedado acumular com outro auxílio acidente de trabalho ou com aposentadorias. O salário família não cobre todos os segurados do regime geral de previdência social. Abrange o trabalhador avulso, o empregado e o empregado doméstico. Estão excluídos do salário família, contribuinte individual, segurado especial e facultativo. O requisito para a concessão do salário família é ser baixa renda, ter filhos até 14 anos de idade, salvo eficientes que abrange qualquer idade, ou ter tutelados e enteados. Para tutelados ou enteados precisam comprovar dependência. A carência para a concessão do salário família é zero. O início do salário família para empregado e trabalhador avulso, com a apresentação da certidão de nascimento e documentos, sendo que a manutenção se dará com a carteira de vacinação, anual até completar 6 anos de idade, e com a frequência escolar, semestral até completar 4 anos de idade. O cálculo do salário família será pré-fixado, dependendo da quantidade de filhos. Aqui a empresa é que paga. Atenção! Aposentados recebem salário família. Os aposentados por incapacidade permanente independe da idade do segurado. Os aposentados rurais, 60 anos de idade homem e 55 mulher. Os demais aposentados, 65 anos de idade homem e 60 mulher. A perda do salário família de dará. Com o desemprego do segurado, inclusive não é devido no período de graça. Com a morte do filho. Com o aniversário de 14 anos do filho, cessa no mês seguinte. Com a recuperação do inválido. O salário maternidade cobre todos os segurados do regime geral de previdência social, homens e mulheres. O salário maternidade e benefício previdenciário é diferente de licença maternidade, direito trabalhista. O requisito para a concessão do salário maternidade é nascimento, natimorto, aborto não criminoso ou adoção e guarda para fins de adoção. A carência para a concessão do salário maternidade se divide em 2 grupos. Para os segurados, contribuinte individual, especial e facultativo. A carência é de 10 contribuições. Com uma observação importante no salário maternidade, o parto antecipado diminui a carência de forma proporcional. Para os segurados, empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, não há carência. O início do salário maternidade se dá em 4 situações. Em regra, inicia 28 dias antes do parto, durando 120 dias, com a possibilidade de aumento de 2 semanas. Para adoção de criança até 12 anos de idade, a duração também é de 120 dias. Para aborto não criminoso, após a 23ª semana de gestação, a duração também é de 120 dias. Mas se o aborto não criminoso for antes da 23ª semana de gestação, a duração será de apenas 14 dias, 2 semanas. E para aborto criminoso não haverá direito ao benefício.
O cálculo do salário maternidade será de acordo com a classe do segurado. Empregada 100% da remuneração, empresa paga se for por parto. Empregada intermitente média dos 12 últimos meses não superior a 15 meses, INSS paga. Trabalhadora avulsa 100% do salário de contribuição, INSS paga. Empregada doméstica 100% do último salário, INSS paga. Segurada especial salário mínimo, INSS paga. Contribuinte individual e facultativa média das 12, ou 12 avós das últimas contribuições não superior a 15 meses, INSS paga. Único benefício que pode ser superior ao teto previdenciário para empregada, empresa paga, e trabalhador avulsa, INSS paga. Atenção! Com o falecimento do segurado, o cônjuge ou companheiro recebe o benefício salário maternidade ou o restante que faltar receber, contudo precisa se afastar do trabalho para cuidar da criança. Não é permitido para outro familiar que não seja cônjuge ou companheiro. Adoção de mais de um filho, só recebe um benefício salário maternidade. Mesmo se a mãe biológica recebeu o benefício salário maternidade, o adotante também recebe. Aposentado tem direito ao salário maternidade. Salário maternidade não acumula com auxílio incapacidade temporária, com os demais benefícios acumula. O auxílio reclusão cobre apenas os dependentes do regime geral de previdência social. O requisito para a concessão do auxílio reclusão é segurado preso em regime fechado, equiparando-se prisão provisória e medida socioeducativa. Segurado baixa renda. O segurado não pode estar recebendo pensão por morte, aposentadoria, salário maternidade, auxílio permanência, auxílio incapacidade temporária ou remuneração. A carência para concessão do auxílio reclusão é de 24 contribuições mensais. O início do auxílio reclusão se dará em 3 situações. Na data da prisão, se os filhos menores fizerem o requerimento até 180 dias da prisão. Na data da prisão, para os demais dependentes se fizerem o requerimento até 90 dias da prisão. Na data do requerimento, para todos que fizerem o requerimento após o prazo. O cálculo do auxílio reclusão será sobre o valor da aposentadoria incapacidade permanente, sendo 50% do valor da aposentadoria acrescido de 10% por dependente, com limite de 100%. Exemplo: para um dependente será de 60%. Para 2 dependentes será de 70%. Para 3 dependentes será de 80%. Atenção! O requerimento para receber o benefício auxílio reclusão requer certidão que comprove a prisão. A manutenção requer comprovação de permanência na prisão, no tempo estabelecido pela Previdência Social. Atividade remuneratória na prisão não interfere no benefício auxílio reclusão, continua recebendo. Suspensão do benefício se dá com a fuga, restabelecendo quando recapturado, se ainda estiver na qualidade de segurado. Cessa o benefício com o óbito do segurado, óbito do último dependente, livramento da prisão ou progressão de regime do preso. A pensão por morte cobre todos os dependentes do regime geral de previdência social. O requisito para a concessão da pensão por morte é a morte do segurado. Essa morte se dará em 2 situações: morte real, onde encontra-se o corpo e o médico atesta o óbito, e morte presumida, onde não se encontra o corpo, ausência quando local incerto e não sabido, ou desaparecimento quando catástrofe, acidente e desastre. O juiz declara a morte presumida. A carência para a concessão da pensão por morte é 0. O início da pensão por morte se dará em 3 situações. Na data do óbito, quando for morte real, corpo encontrado e médico atesta o óbito. Na data da sentença judicial, quando morte presumida por ausência, local incerto e não sabido e juiz declara a morte presumida. Na data do fato, quando morte presumida por desaparecimento, catástrofe, acidente, desastre e juiz declara a morte presumida. Em todos os casos, os menores têm 180 dias e os demais têm 90 dias para realizar o requerimento. Caso contrário, o início do benefício pensão por morte será na data do requerimento. O cálculo da pensão por morte será sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente.
sendo 50% do valor da aposentadoria acrescido de 10% por dependente, com limite de 100%. Exemplo: para um dependente será de 60%, para 2 dependentes será de 70%, para 3 dependentes será de 80%. Na pensão por morte há uma exceção no cálculo, quando o dependente for inválido ou deficiente mental ou grave. O valor será de 100% da aposentadoria por incapacidade permanente. Atenção! A perda do benefício pensão por morte se dará nas seguintes hipóteses: morte do dependente, filhos ao completar 21 anos de idade, dependente condenado por homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o segurado, simulação ou fraude no casamento, adoção do dependente que recebe pensão por morte. Esse dependente perde o benefício. Já o benefício pensão por morte ser suspenso quando faltar a perícia, salvo se já tiver 60 anos de idade. Participe de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o segurado. O benefício pensão por morte pode ser devido de forma vitalícia ou temporária. Depende de algumas regras. Se o segurado tiver 18 contribuições mais 2 anos de casado, segue a tabela. Caso não tenha 18 contribuições e não tenha 2 anos de casado, recebe durante apenas 4 meses. Mas se o segurado falecer por acidente do trabalho ou doença profissional, doença do trabalho seguirá a tabela. Exceto se o dependente for inválido ou deficiente, nesse caso recebe até cessar a invalidez ou a deficiência.